Olá, seja bem-vindo então ao nosso segundo módulo. Você que teve a oportunidade de participar do primeiro, espero que você tenha se identificado com as coisas que nós falamos. Espero e quero que você tenha feito os exercícios que eu te recomendei, tanto os que eu falei no webinário quanto os do primeiro módulo, né? Que é fechar as pastas e abrir pastas novas. Isso tudo aí são ferramentas fundamentais para você se libertar desse medo, dessa insegurança, da timidez que ainda te assombra. Mas você vai se libertar, eu tenho certeza disso. E esse módulo que eu fiz aqui agora para nós, chama-se Enfrentar a Si Mesmo, que é uma coisa que nós precisamos fazer, enfrentar a gente primeiro. Primeiro nós temos que enfrentar a gente para enfrentar os outros. A gente tem que se conhecer bem primeiro para ter condição de conquistar uma segurança plena, para se sentir plenamente seguro. Olha, quando eu comecei a fazer minhas primeiras apresentações, eu tinha muito medo, muita insegurança. Hoje eu faço palestra, pode colocar 2.000 pessoas que eu fico do mesmo jeito se tivesse uma só. E você vai chegar lá exatamente igual a mim. Tenho certeza você seguir exatamente o que eu estou falando. Então eu estou colocando assim, lembrando que eu te fiz um pedido, algumas pessoas mandaram e-mails se posicionando, dando comentário a respeito do primeiro módulo, dando assim aquilo que eu fiz um pedido a você, de você colocar exatamente o que você precisa, quais são suas necessidades básicas para você ser uma pessoa mais liberta. Que bom que vocês responderam, muitas pessoas responderam, e nós vamos então adequar os módulos dentro da necessidade das pessoas que estão precisando se organizar internamente. E nós vamos fazer isso nesse segundo módulo de uma vez já adaptado aos e-mails que vocês mandaram. Olha só. Bom, falar nisso, para a gente poder se vencer, e quem venceu uma batalha incrível dentro de si, foi um grande filósofo chamado Demóstenes. Já ouviu falar? Demóstenes viveu na Grécia 300 anos antes de Cristo. Demóstenes foi considerado e é considerado o maior orador da história grega. E você acha que Demóstenes começou assim? Eu fiz referência disso no webinário, mas eu quero fortalecer isso mais, que eu vou dar mais detalhes da situação de Demóstenes. Demóstenes era um menino muito tímido, além de tímido, inseguro, que falava com uma voz embargada, medrosa, insegura. Ele era também gago. Imagina, eu nunca fui gago. Quer dizer, Demóstenes estava em condições mais desfavoráveis ainda do que a minha. Bem mais. E ele foi um menino assim que aos 7 anos ele perdeu os pais. E esses tutores que o pegaram para criar tomaram o patrimônio dele. Aí Demóstenes, então, numa audiência pública, presenciou um homem da lei fazendo a defesa dessa situação de uma maneira tão eloquente, de uma maneira tão sensata, de uma maneira tão segura, que Demóstenes disse assim: eu quero ser igual a essa pessoa. Mas Demóstenes não conseguiu só ser igual, ele ficou melhor até do que essa pessoa que argumentou lá na hora da decisão do juiz. Demóstenes se espelhou em alguém para poder ser alguém melhor. Então Demóstenes fazia assim, ele colocava seixos na sua boca, que são pedrinhas, colocava espadas debaixo dos braços, porque ele tinha um cacuete, ainda tem isso. Tinha um cacuete de mexer com os braços assim, fazer assim, ó. E ele não queria mais continuar com esse cacuete. Então as espadas é como se fosse um alerta, despertavam nele assim, não mexe o ombro, não mexe os braços, que você vai levar uma espetada da espada. Então ele treinou dessa forma. Olha só, não tinha ninguém para orientar ele. E eu estou aqui agora como uma pessoa que já desbravou o caminho, já abriu o caminho para você. Estou te entregando a coisa assim mais fácil, bem mais do que Demóstenes, que sozinho se enfrentou. Aí que tá. Ele enfrentou a si mesmo para vencer aquele menino inseguro e se tornou o maior orador da história da Grécia. Imagina bem, uma pessoa sair de onde ele saiu, gago, com cacuete, medroso, sozinho, sem pai, sem mãe, se enfrentou e venceu. Imagina então você.
Imagina você que tem ferramentas muito maiores do que ele, vai chegar até mais. Você pode ser um excelente orador. Ou não diria só um orador. Você pode ser uma pessoa assim, mais sociável, um bom vendedor. Você pode ser um bom representante comercial, um advogado, um professor que defende tese com eloquência, um aluno de faculdade que sabe chegar a apresentar o seu trabalho, mostrar o seu talento, o seu potencial, né? Você pode ser um pregador, um padre, um pastor, sei lá o que você pode ser, usando o quê? Essa ferramenta que você tem dentro de si, que todo mundo tem, que Deus deu para nós. Olha só. Então, o que aconteceu comigo? Eu falei para você tudo que eu era. O que eu estou hoje? Hoje, depois de passar tudo que eu passei, dos meus medos, inseguranças, eu trabalho hoje como palestrante motivacional em todo o Brasil. Trabalho como radialista, apresentador de televisão, mestre de cerimônias, faço cerimônias também. Então, para quem estava lá onde eu estava, que eu te contei minha vida, e quem está agora, longe de qualquer arrogância, longe de qualquer prepotência, estou falando aqui para vocês também se espelhar em mim, como eu também já me espelhei numa pessoa, contei isso no webinário, é muito importante que a gente coloque uma pessoa de exemplo para a gente se mirar nela. Isso não é alimentando inveja, pelo contrário, alimentar admiração. Tem diferença, né? Então, na realidade, a gente precisa fazer o quê? Soltar de dentro de nós, lá dentro existem coisas, em prisões. A gente se aprisiona dentro da gente mesmo pelo nosso medo. O medo é o causador de muitas coisas. As pessoas mentem, eu já falei no módulo anterior, de medo. Por que existem tantas guerras no mundo, tantas coisas ruins? Medo. Medo de perder o poder. Tem pessoas, a gente vê numa empresa, por exemplo, um ambiente pesado, às vezes acontece na convivência de colegas de trabalho, é de medo. Um querendo com medo do outro tomar o lugar dele, tomar o lugar da pessoa. Então o medo é um sentimento que gera muitas outras coisas. E gera arrogância e gera prepotência. É o medo que faz isso. Longe disso para nós. Quem está querendo se conhecer interiormente, vencer essa pessoa dentro de nós somos dualidade, né? Dentro de nós tem o mal, tem o bem, tem o negativo, tem o positivo. Tudo está dentro da gente. Vou contar uma história para você que ilustra alguma coisa a respeito disso. Guarda para você. Era uma vez, numa floresta, um urso. Esse urso, caminhando, estava com muita fome e viu um acampamento. Umas pessoas estavam acampadas ali na floresta e o acampamento estava vazio, as pessoas tinham saído. E tinha uma panela fervendo lá no fogo, com um belo cozido. O urso não conhecia a panela, nem sabia o que era a panela. Mas, olhando aquela panela e viu o cozido lá dentro, o que ele fez? Agarrou a panela e saiu correndo com aquela panela, achando que aquilo ali fosse um animal que ele ia comer, né? Então segurou a panela e foi lá. Só que a panela estava muito quente. E o urso foi queimando o peito, e quanto mais a panela queimava ele, mais ele apertava a panela. E quanto mais ele apertava, mais ele urrava de dor. Até que chegou o momento de tanto esse urso teimoso ficar segurando uma coisa que lhe doía, ele morreu. Quando os camponeses chegaram, estavam acampados lá, né? Viram aquele urso morto. Aí um virou para o outro e falou assim: puxa vida, né? Quantas vezes na nossa vida nós seguramos panelas quentes? Ficamos agarrados a coisas que nos fazem mal. Ficamos agarrados a coisas que nos entristecem, que faz com que a gente assim perca a alegria pela vida. Fica assim segurando coisas que não vão levar a gente a nada. Fica preso a panelas quentes que te entristece, que te deixa inseguro, que te deixa assim fora da realidade. Então é uma história muito interessante para a gente pensar. Que tipo de panela que você está segurando até hoje? Por que você insiste em manter-se desse jeito? Chegou a hora de você largar essa panela. Solta essa panela quente que está te incomodando, está te queimando, está te fazendo ficar assim, depressivo até. Tem pessoa que fica até depressiva. Abandona essa panela. Para de deixar ela te queimar e siga um caminho novo. Veja só que coisa. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos buscar a nossa cura. Forte, né? Curar.
Curar. Nós temos que promover uma cura interior, curar a gente. Curar dessa insegurança. Como é que a gente cura? Você sabe o que é feito o soro antiofídico? O soro antiofídico é feito do próprio veneno da cobra. Eles colhem o veneno da cobra e produzem o soro antiofídico com o veneno da cobra. Então nós vamos nos curar através das nossas próprias deficiências. Nós vamos utilizar aquilo que nós temos de negativo em nós, como aquelas pastinhas que nós estamos fechando, para encontrar o antídoto, para nós aniquilarmos, anularmos esse veneno, que é um verdadeiro veneno, sim, que não deixa a gente crescer na vida. Então, a vacina, essa vacina que nós precisamos, está dentro de nós. Está no seu querer, está na sua vontade, está na sua determinação, está na sua força de querer transpor para uma vida nova, transpor para um mundo novo, ser uma pessoa renovada, ser uma pessoa liberta, curada de toda aquela enfermidade que o mundo, às vezes, você deixou se plantar dentro de si, como eu deixei. Eu deixei que o mundo plantasse sementes negativas na minha vida, porque eu permiti isso. Eu permiti. E eu peço a você, não se permita mais que se plante sementes negativas na sua vida. Quero te propor um novo horizonte, uma vida nova. Presta atenção. Eu gosto muito dessa dinâmica aqui. Você possa até conhecer, talvez, mas ela é, toda vez que eu escuto ela, eu lembro de alguma coisa, ou eu renovo alguma coisa dentro de mim. A vida é como se fosse um livro. Nós estamos escrevendo uma história, desde o dia que a gente nasceu até agora. Cada dia é uma página em branco, que a gente recebe de Deus. Ele nos dá a vida, ele nos dá a oportunidade da gente transformar, consertar e recomeçar o que preciso for. Muito bem. Então nós recebemos do dia, da vida, uma folha em branco, para nós escrevermos a nossa história do jeito que a gente quer. É o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Você escolhe. Você que escolhe a sua vida. Como é que você quer ser? Muito bem. Então, recebemos um dia, você pega então essa folha em branco, que é o dia, e vai escrever a sua vida, concorda? Suas escolhas, suas atitudes, suas palavras, você está escrevendo uma história. Olha, escreveu, não tem mais como apagar, que eu vou te explicar daqui a pouco. Você está escrevendo essa história, escrevendo a história, lá na frente tem que ler. Não tem como a gente deixar de ler os capítulos que foram escritos. Então, com o passar do tempo dessa escrita, o lápis começa a ficar sem ponta, né? Então a gente pega o apontador e aponta o lápis, tá certo? Clica aqui, aponta o lápis. Para que nós apontamos o lápis? A gente aponta o lápis para a letra ficar mais bonita, para a nossa história ficar mais legal, mais bonita, mais fácil de ler. O apontamento do lápis é, na realidade, uma forma que nós temos de refazer algumas coisas, refazer a vida, escrever a nossa história de uma maneira melhor, mais consciente, mais equilibrada, mais segura, que é essa segurança que eu quero passar para você. Bom, então a gente está escrevendo essa história e vamos lá continuando, botando vírgulas, botando exclamações, interrogações, pontos finais. Ponto final. Esse pontinho pequenininho, um pontinho pequenininho, é uma das coisas mais complicadas na vida de se fazer. Ponto final nessa vida triste que uma pessoa tímida leva. Ponto final nessa vida insegura que uma pessoa medrosa leva. Chega. Ponto final para virar a página e começar um tempo novo. Essa é a proposta que eu estou te falando. Como eu te disse, a gente pode querer pegar a borracha e apagar, né? Aqui, eu posso passar a borracha aqui. Tudo bem. Apagou? Apagou bastante, mas sempre fica uma marquinha. A gente não consegue apagar o que foi falado, a gente não consegue apagar o que nós sentimos. Eu vou esquecer. Ninguém esquece. Ninguém esquece uma ofensa, ninguém esquece uma má situação que viveu, um momento difícil na vida. A gente passa por cima,
a gente cicatriza aquela ferida, não dói mais. Eu tenho uma cicatriz aqui, ó, na mão. Quando eu era criança, eu cortei a mão aqui. Não sei se está dando para ver, mas tá aqui a cicatriz. Hoje já não dói, ó. Não sinto nada, mas tá aqui. Eu não esqueci daquele acidente quando eu era criança. Eu falei isso no webinário. Não esqueci do acidente que eu tive, tá? Mas aqui hoje não dói mais, ó. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos esquecer, nós vamos pegar o nosso passado, o seu passado, aquilo que você viveu, que te importuna, que te deixa triste, que te abala. Você vai pegar esse passado e vai cicatrizar ele, nós vamos nos curar tudo isso, para você ficar com uma cicatriz que vai servir para o seu futuro. Porque quando a gente erra na vida, quando a gente cai, leva um tombo da vida, a gente adquire força. Ó, essa energia está toda acesa, que essas lâmpadas estão acesas, essa câmera está filmando, existe a energia elétrica, é de queda de uma cachoeira. Então as quedas que uma pessoa leva na vida são necessárias para ela adquirir força. Porque quando o rio cai e transforma na cachoeira e cai, ele conquista uma nova jornada, mas com muito mais força, com muito mais alegria. Então tudo isso que eu quero passar para você é para você começar a escrever uma história nova de vida. Para você depois ter prazer de reler a sua história, de reler tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você passou e transformar isso em bons exemplos para os outros. Porque quando eu faço as minhas palestras, eu sempre falo alguma coisa de mim. Eu sempre olho para trás e lembro das vivências que eu tive, das coisas que na época doeram muito, mas que hoje não doem mais. Servem de bons exemplos para as pessoas. Serve para mostrar para as pessoas que todo mundo nessa vida pode cair, mas tem o direito também de levantar. Concorda?